Natural do oeste catarinense, ela entrou na magistratura em 1993. Formada em Direito pela Univale, acumula especializações em Direito Ambiental e Administrativo, além de mestrado em Gestão Profissional de Políticas Públicas. Mas é na área dos direitos humanos em que o trabalho da juíza Sônia Moroso Terres se destaca. Boa tarde, juíza. Obrigado por receber a equipe do Expresso das Praias. A senhora atua hoje na comarca de Itajaí depois de um trabalho de destaque, tanto em Piçarras como em Balneário Camboriú. E em Piçarras a senhora integrou o grupo que articulou a criação do abrigo para acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Em geral, que condições eram essas? Nós estivemos à frente da comarca de Piçarras por uns 7 meses aproximadamente e percebemos que naquela comarca estava faltando um local adequado para que acolhesse, abrigasse as crianças e adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade. O que vem a ser isso? Situações de crianças que por maus tratos ou negligência de alguma forma estavam sofrendo nas mãos dos pais ou responsáveis. Então, junto com um grupo de pessoas de Piçarras, nós iniciamos esse processo que culminou, então eu sei, com a feitura, de um local adequado, de um abrigo, que ele existe até hoje, me parece, em Piçarras, onde acolhem essas crianças. Juíza, e quando você assumiu a vara da família em Balneário Camboriú, a senhora pôde contribuir para a elaboração do projeto de lei federal que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E como essas mudanças contribuíram para mudar esse cenário que antes colocava as crianças como menores e restringiam seus direitos também? Veja bem, essa minha iniciativa de trabalhar à frente desse projeto foi a convite do então deputado de Santa Catarina, João Matos, na época. Ele formou uma comissão e nós analisamos algumas questões que poderiam estar inclusas na mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma dessas questões seria o fato de que antes dessa mudança a criança ficava sem um limite temporal. E hoje não, o juiz da área da infância, baseado em pareceres técnicos que devem vir tanto da parte da equipe do próprio judiciário, como também da equipe das entidades de acolhimento, manifestam ao juízo o porquê daquela criança estar em abrigo e se há ou não condições do retorno daquela criança para a sua família de origem. O prazo fixado pela comissão, que foi acolhido pelo plenário do Congresso, foi de 2 anos. Então, hoje a criança ela tem um limite. É claro que esse prazo ele é subjetivo, que para algumas crianças 2 anos pode ser muito e para outras ainda ser pouco, conforme a situação de cada um. E isso é o juízo que vai avaliar. Eu penso que nesse aspecto bem definido, houve uma evolução. Essa participação foi em que ano? Veja só, todo o trabalho da comissão dentro do Congresso Nacional ele durou em torno de 6 anos. Tá? Foram 6 anos de propostas, de emenda, foram de negociações, inclusive com a bancada evangélica na época. Eu me lembro que a comissão, a Frente Parlamentar da Infância, ela acabou negociando com a bancada evangélica porque eles não aceitavam a adoção por casais homoafetivos. Então, para que saísse essas modificações, teve que haver algumas negociações internas dentro do Congresso Nacional. Então, um prazo definido assim, foi um prazo muito longo dessas negociações. E culminou com a edição da lei em 2010. Juíza, você sabe hoje que os atos infracionais cometidos por jovens com idade entre 16 e 18 anos representam 0,9% do total de crimes, segundo a dados do Senasp e do Ministério da Justiça. Como que esses infratores têm sido tratados pela Justiça e que estrutura o Estado de Santa Catarina, em geral o Brasil, oferecem para punir e recuperar esses jovens? Bom, a falta de estrutura que tem, tanto em Santa Catarina como no Brasil, é notória. Tá aí, é só ligar uma TV que vocês vão perceber que isso, qualquer jornal impresso, enfim, vai estar noticiando.
Então, no meu parecer, o que falta no Brasil é vergonha na cara. É vergonha das instituições para que implemente as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando se diz que um adolescente comete um crime chamado ato infracional e ele não é punido, muitas vezes ele não é punido mesmo, porque o Estado não oferece ao juiz, à justiça, um local adequado para segregar, vamos colocar entre aspas, esse adolescente que cometeu um ato infracional. Então, aos olhos da sociedade, o que está acontecendo? Uma impunidade. E que por vezes acontece mesmo. Mas a culpa a responsabilidade é estatal, certo? Então, tirar esse adolescente da ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente e jogar para o direito penal comum, nós só vamos transferir o problema de um lado para o outro. Porque nós também não temos prisões suficientes, sistemas penitenciários suficientes, nem para prender os adultos, quanto mais os adolescentes. Veja que o Brasil é o terceiro maior país do mundo em população carcerária, certo? Isso as estatísticas estão comprovando. Há mais de 700 mil pessoas presas no Brasil e mais de 200 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos. Por quê? Porque não tem lugar. Porque a polícia não tem infraestrutura suficiente para estar efetivando aquele mandado, cumprindo aquele mandado de busca e apreensão ou de prisão que seja. Então veja que nós vamos apenas transferir o problema de um lugar para o outro. E essa não é a resposta para o Brasil. A resposta para o Brasil é cada um que está na competência de uma atividade ter responsabilidade e vergonha na cara para assumir os seus problemas. Há propostas de que se altere a lei e que ou até se modifique o ECA novamente, mas ele não vem sendo nem cumprido alguns dos seus itens. Como é que uma modificação é vista já pelo Poder Judiciário, já que nem a primeira versão dele é cumprida? Bom, o Poder Judiciário ele é composto por pessoas, né? Ele é integrado por pessoas que têm diversas opiniões. Então, nós temos opiniões favoráveis à modificação e opiniões contrárias. Agora, a Associação dos Magistrados Brasileiros da área da infância e juventude, ela é completamente contra essa modificação, bem como a comissão interna que nós temos dentro do Judiciário, que o coordenador nosso é o desembargador Sérgio Raio, inclusive ambos já editaram notas públicas de repúdio a essa modificação legislativa. Agora, as pessoas, elas têm direito às suas opiniões e, infelizmente, o Estado não cumpre o seu papel, como eu já disse antes, o que gera não só uma sensação de impunidade, uma impunidade real. E o papel da Justiça nesse sentido, de que as medidas cumpridas estão atreladas à estrutura do Estado? É claro, veja bem, nós temos, a Justiça, ela está no meio do campo. Porque a área da infância é igual à área criminal. Você recebe um inquérito policial ou o ato infracional que foi visto lá na delegacia de polícia. E a delegacia de polícia pertence ao executivo. Então você recebe aquelas informações prontas da delegacia. Vem para a justiça. A justiça vai trabalhar em cima dos elementos que lhes são fornecidos. Depois de trabalhar nesses elementos, o que acontece? A justiça profere uma sentença, uma decisão, e volta para o executivo, para que ele cumpra aquela decisão. Então a justiça está no meio de um caminho, que ele começa pelo executivo, ele vai ao Poder Judiciário e ele volta ao executivo. Então o que nós podemos fazer enquanto juízes? Fazer correção dos estabelecimentos que existem, administrativamente e judicialmente, tomar as medidas necessárias. Mas quem faz a lei para que esse caminho seja intercalado, como eu acabei de explicar, também é o legislativo. Então todos têm uma responsabilidade perante essa situação.